Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a sua palavra e fazer a nossa oração da manhã, pedindo a Deus as graças e bênçãos sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre aqueles que somos obrigados a orar, sobre os doentes, para que o Senhor bondoso dispense todas as graças e bênçãos dos céus. Hoje a Igreja celebra o dia dos santos Basílio Magno e Gregório de Nazianzeno, ambos bispos e doutores da Igreja. Basílio, nascido em Cesareia da Turquia, antiga Capadócia, no ano 329. Pertencia a uma família de santos. Seu avô morreu mártir na perseguição romana. Sua avó era Santa Macrina e sua mãe, Santa Amélia, a irmã cujo nome homenageia a avó. Era religiosa e tornou santa. Também seu irmão, São Pedro, bispo de Sabaste, e São Gregório de Nissa, e seu melhor amigo, São Gregório de Nazianzeno, são honrados pela Igreja. Basílio estudou em Atenas e Constantinopla, mas foi sua irmã Macrina que o levou para a vida religiosa. Ela havia fundado um mosteiro onde as religiosas progrediam muito em santidade. Basílio decidiu ir para o Egito aprender com os monges do deserto este modo de viver em solidão. Voltou, se consagrou monge e escreveu suas famosas constituições, a primeira regra de vida espiritual destinada aos religiosos. Neste livro se basearam os mais famosos fundadores de comunidades ao redigir os regulamentos de suas congregações. Basílio foi eleito bispo de Cesareia e, nesta época, o representante do império tentou fazer com que ele renegasse a fé, mas ele não o fez. Mesmo tendo a saúde muito frágil, Basílio o enfrentou com um discurso tão eloquente que este representante desistiu de castigá-lo, percebendo sua admirável santidade e porque já era venerado pelo povo. Por sua oratória maravilhosa, seus admiráveis escritos e suas inúmeras obras de assistência que fez em favor do povo, foi chamado Basílio Magno. Era amado por cristãos, judeus e pagãos. Além de sua arrebatadora eloquência, Basílio mantinha uma intensa atividade em favor dos pobres. Doava tudo o que ganhava a eles. Foi o primeiro bispo a fundar um hospital para aos carentes e depois criou asilo
e orfanatos. Muito culto e profundo conhecedor de teologia, filosofia e literatura, seus sermões são repletos de citações da Sagrada Escritura. Escreveu seus textos de maneira agradável, clara, profunda e convincente, dentre os quais cerca de 400 cartas de rara beleza e de proveitosa leitura para a alma. Seu pensamento era, depois do amor a Deus, ajudar e fazer os outros ajudarem os pobres e marginalizados. Trabalhava e escrevia sem cessar, apesar da saúde débil. Sofrendo de hepatite, quase não podia se alimentar, a ponto de sua pele tocar os ossos. Morreu em 1 de janeiro de 379, com apenas 49 anos, e foi sepultado no dia seguinte, seguido por uma multidão como nunca acontecera naquela região. Seu amigo de vida e de fé, São Gregório Nazianzeno, também comemorado nesta data, disse no dia do enterro: Basílio Santo nasceu entre os santos. Basílio, pobre, viveu pobre entre os pobres. Basílio, filho de mártires, sofreu como um mártir. Basílio pregou sempre, com seus lábios e com seus exemplos, e seguirá pregando sempre com seus escritos admiráveis. A Igreja autorizou o seu culto, que foi mantido conforme a tradição no dia 2 de janeiro em que foi sepultado. São Gregório de Nazianzeno nasceu no ano de 329 numa família muito devota, na Capadócia, atual Turquia. Seu pai foi eleito bispo da cidade de Nazianzo e teve o cuidado para que seu filho fosse educado nas melhores escolas e academias da antiguidade. Desde pequeno, demonstrava um forte temperamento místico e inclinado para a vida de monge. Ele passou quase 10 anos em Atenas como estudante, onde cultivou uma fiel amizade com São Basílio, cujo culto também se comemora hoje. Durante este período, desenvolveu de vez sua capacidade para a poesia, literatura e retórica, não cedendo à tentação de viver entre a frivolidade de oradores e filósofos. Ao contrário, se aprimorou numa profunda vida religiosa, junto com seu fiel amigo. Ao regressar a Nazianzo, recebeu o batismo das mãos de seu próprio pai e, mais tarde, a ordem sacerdotal para poder ajudá-lo
na pastoral da sua diocese. Como estava vaga a diocese de Sássimo, na Ásia Menor, o então bispo São Basílio o consagrou à dignidade episcopal desta sede. Tornou-se um famosíssimo orador e teólogo, sendo muito perseguido pelos arianos. Por isso, preferiu desistir da vida episcopal e se recolher num mosteiro, onde se dedicava inteiramente às orações, à meditação, ao estudo do Evangelho. Em virtude de sua grande erudição teológica e seus claros conhecimentos sobre a discutida cristologia dos primeiros tempos, foi escolhido para ser o bispo de Constantinopla. Neste caso, mesmo sob pressão dos inimigos, Gregório aceitou ser declarado patriarca desta metrópole e, nesta posição, presidiu o primeiro concílio ecumênico da Igreja, ali sediado em 381, que triunfou a doutrina da Santíssima Trindade ortodoxa, ou seja, reconheceu a divindade do Espírito Santo. Mesmo com seu caráter demasiado sensível, suportou as dificuldades da administração de uma diocese. Mas as perseguições arianas foram tantas que novamente se viu obrigado a abdicar do cargo, voltando para sua solidão de monge, para o trabalho literário, ao exercício de meditação e aos mistérios de Deus. Gregório morreu no ano 390. Dentre o seu legado, encontramos quase 50 sermões e 244 cartas, que tratam em especial sobre a verdadeira divindade do Espírito Santo e da santidade da Virgem Maria como Mãe de Deus. Sua inspiração poética também nos presenteou com cerca de 400 poemas. Seus sermões e escritos deixaram um tesouro de testemunho ortodoxo em um tempo de muita confusão e luta interna na Igreja de Roma. A Igreja o incluiu no calendário dos santos, mantendo seu culto no dia 2 de janeiro, como sempre foi venerado. São Gregório de Nazianzeno, junto com São Basílio Magno, e o irmão mais novo deste chamado de São Gregório de Nissa, receberam o título de os Três Capadócios. Oremos. Ó Deus, que iluminastes a vossa Igreja com o exemplo e a doutrina de São Basílio e São Gregório de Nazianzeno, fazei-nos buscar humildemente a vossa verdade e segui-la com amor em vossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João respondeu: Eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão. Então onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, nós vemos que neste Santo Evangelho, os fariseus enviam seus sacerdotes e levitas para interrogar João. Querem saber quem é João. João, ele declara e ele não nega: Eu não sou o Messias. Então, quem tu és? João declara que não é Elias e também nenhum dos profetas. Ele declara: Eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. João, ele é um anunciador de Jesus. João não se auto-anuncia, não prega a si mesmo, mas sim ele convida a todos os que se encontram imersos no pecado à conversão, a uma mudança de vida, a uma vivência na fé. Então, esta é a missão de João. Este é o trabalho de João. E João vai afirmar a eles, quando eles perguntam: Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João, ele responde: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Quem está no meio deles? É Jesus. Jesus já caminha, Jesus já está entre o povo. Jesus, neste momento, ele está ele está convocando os seus discípulos para a missão. E aí finaliza João:
e eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Então, já está no meio deles, e João não merece desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Então, todo esse interrogatório, toda essa busca, todo esse desejo de conhecer Jesus, de saber quem era Jesus, já estava acontecendo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Vamos então fazer a nossa oração, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre nós, sobre aqueles que pedem as nossas orações e sobre todos os doentes. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Basílio e de São Gregório, desça sobre nós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.